E se amanhã o céu amanhecer coberto por naves alienígenas, naves espaciais? E se o governo, o noticiário, confirmar o contato alienígena? Nós estamos preparados para isso? Você tá? Porque a Bíblia já descreveu esse dia, só que ela não chamou de fenômeno extraterrestre, não chamou de disco voador, ela chamou de outra coisa. E Jesus deu uma ordem clara sobre qual deve ser a nossa postura. Fica comigo, porque depois de hoje você nunca mais vai olhar para o céu do mesmo jeito. Nos últimos 24 meses o mundo tem sido bombardeado com informações sobre alienígenas, ele não é mais o mesmo. Ultimamente o Pentágono está desclassificando alguns vídeos de OVNIs perseguindo caças perseguindo OVNIs, chamando de fenômeno UAPS, né, UAPS, desde 2023. E em 2023, David Grush, o ex-oficial de inteligência americana, sob juramento, ele jurou no Congresso dos Estados Unidos que existem naves alienígenas e que existem corpos biológicos não humanos. Em 2024, o México exibiu algumas múmias alienígenas no Congresso. Faço ou não, o mundo parou para ver, o mundo está muito interessado nisso. Em 2025, a NASA cria o departamento oficial para estudar esse fenômeno, o UAP. E em 2026, relatos de esferas luminosas aumentam em mais de 300% só no Brasil. A pergunta não é mais se eles existem, a pergunta é o que eles querem. E o mais importante, o que a gente faz, o que nós vamos fazer caso eles cheguem aqui. A Bíblia fala de seres no céu há mais de 3.000 anos. Efésios 6:12, abre sua Bíblia aí, está escrito assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nas regiões o quê? Celestiais. Pois bem, região celestial. No grego se escreve assim, epourianos. E-P-O-U-R-A-N-I-O-S. Epourianos. Literalmente acima do céu. E Gênesis 6:4 fala assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e os filhos de Deus desceram, tiveram contato com elas, geraram híbridos, e Deus chamou isso de abominação, e mandou então o quê? O dilúvio. Em Coríntios 2, na 2 Coríntios 11:14, abre a sua Bíblia aí, está escrito assim: e não é de se maravilhar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Anjo de luz, ser brilhante que desce do céu, te lembra alguma coisa? A Bíblia nunca negou vida fora da terra, também não afirma, mas ela diz que nem toda vida que vem do céu vem de quem? Vem de Deus. Mas aqui vai a parte que vai te chocar. E se os aliens forem os demônios também? E se forem aliens e demônios a mesma coisa? Calma, respira. Que Apocalipse 12, João diz assim, que ele viu uma guerra no céu e viu o dragão ser lançado para a terra com seus anjos. Pensa comigo, se 1/3 dos anjos caiu, para onde eles foram? Ficaram vagando no espaço? Ou será que eles se esconderam esperando uma hora de se revelarem como salvadores? Daqui a pouco eu te mostro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o versículo que descreve exatamente o avistamento desses seres em massa. Está na sua Bíblia. Mas antes preciso te falar sobre um grande engano. Fica aqui comigo, hein? Que o melhor está para o final. Em 2 Tessalonicenses 2, 9, 11, está escrito assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira e com todo o engano, enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Sinais e prodígios de mentiras aonde, gente? No céu. Poder para enganar quem? Até os escolhidos. Em Mateus 24 está escrito assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Qual seria o maior sinal no céu possível para se ver por toda a humanidade? Para enganar todo mundo. Talvez uma frota alienígena de bonzinhos que estão dizendo que criaram a humanidade e que Jesus também é um deles e que a Bíblia precisa ser atualizada. Apocalipse 16:14. Tá puxado, tá, gente? Tá puxado. Não fica aqui se você não quer ouvir a verdade, não. Tá escrito assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis da terra para os congregar para a batalha. Espíritos que fazem prodígio reúnem governos, unifica governo. Tá em Apocalipse, a Bíblia é de vocês. Agora a parte mais assustadora. A Bíblia diz que no fim o mundo inteiro vai adorar a besta. Como que é possível fazer 8 bilhões de pessoas adorarem algo, gente? Simples. Você desce do céu com uma tecnologia, cura doença, diz que nós somos deuses, nós criamos vocês e unificam o mundo. Então vamos lá, pessoal. Amanhã, né, aparece uma nave, aí é alienígena, é demônio, o que a gente faz? O que o exército faz? Atira? Vai pra guerra com ele, vamos fazer guerra com ele. Aí onde nós precisamos vigiar, porque aí é onde está o grande erro. Porque Jesus deixou uma ordem específica para esse dia, que não é para pegar em arma não, é algo muito mais difícil para ser feito, e tem a ver com a única arma que um cristão pode usar contra um ser de outra dimensão. Vou te contar em um minutinho. Gente, o universo, ele é grande demais para sermos só nós. Deus criou bilhões de galáxias. Poderia ser um grande egoísmo achar que ele só criou vida aqui. O problema não é existir vida lá fora. O problema é
quem essa vida e o que ela quer. Em Marcos 13:37 está escrito assim: as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Vigiai não é olhar para o céu com um telescópio, é saber discernir espiritualmente. João 4:1, 1 João 4:1 diz assim: provai se os espíritos são de Deus. Se a mensagem da nave for contrária de Cristo, não importa se ela cura câncer, se ela ressuscita morto, é mentira. 2 Timóteo 1:7 está escrito assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Seja alien, seja demônio, seja governo, o cristão não negocia por medo. Efésios 6:12 diz assim: nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra chapa de metal, não é contra alienígena. A nossa luta é espiritual. Você não vence um principado na bala, você vence com o nome de Jesus Cristo. Filipenses 2:10 diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus. Em Filipenses 2:10 está escrito assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e os que estão debaixo da terra. Nos céus inclui também, se existirem os OVNIs, os alienígenas, precisam se curvar a Jesus. E aqui vai a chave: se eles são demônios disfarçados, eles temem ao nome de Jesus. E se eles são aliens reais, eles são criados por Deus e eles precisam reconhecer o nome do Criador. Se eles não reagirem ao nome de Jesus, aí você descobre quem eles são. Então, qual é o papel do cristão se amanhã, voltando lá ao começo do vídeo, o céu encher de nave? Fala pra mim. Primeiro, não se desesperar, Deus está no controle. Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. A sua plenitude inclui Marte, inclui o lugar onde pode ter os marcianos. 2, nós não vamos adorar nada. Em Êxodo 23, fala assim: não terás outros deuses, pode curar câncer, diante de mim, mesmo que desçam numa nave alienígena, uma nave linda. 3, nós precisamos testar os espíritos. E a pergunta é: Jesus Cristo veio em carne? Em 1 João 4:3 diz assim: todo espírito que não confessa isso não é de Deus. Então, 4, pregar o evangelho até para eles. Se tiverem a alma, precisam de Jesus Cristo. Se não tiverem, precisam sair em nome de Jesus. O universo é grande demais, mas o trono de Deus é maior e ele é um só. E tem mais um detalhe que eu ainda não te contei. No livro de Enoque, estava na Bíblia original, que circulava, ele descreve os vigilantes que desceram e enganaram o homem, e ensinaram o homem a fazer armas, metalurgia, até mesmo maquiagem. Exatamente o que os sumérios disseram que os deuses Anunnakis fizeram. É coincidência? Eu vou contar a história completa dos vigilantes num próximo vídeo, comparando com algumas mitologias, principalmente a Suméria. E se você quer entender quem realmente desceu aqui no passado, se inscreve aqui no canal Teologia Tabu, ativa o sininho, que eu vou colocar um vídeo com todas as referências bíblicas aqui, para você não ter mais dúvidas sobre o assunto. Agora me responde: se uma nave espacial pousar na sua cidade, comenta aqui qual é a sua cidade, amanhã, qual vai ser a sua reação? Volta esse vídeo e escuta tudo de novo. Até o próximo vídeo. Recomendo assistir o filme O Dia D, de Spielberg. Sem spoiler, já aviso que o filme é perturbador. E ele faz parte de uma agenda que existe para preparar a humanidade. Provavelmente esse é o primeiro filme de uma trilogia. Recomendo que assista. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.